é uma continuação do que a gente falou na aula passada. Então, a gente vai continuar falando de cinemática de corpo rígido e vai hoje falar de alguns métodos aí de cálculo de velocidade, tá? E usando essas velocidades, calcular aceleração também. Então, na aula passada, a gente começou a falar de corpo rígido, e quando a gente trata corpo rígido, é um corpo cujas dimensões influenciam no tratamento do problema, tá? Então, quando a gente for fazer lá cálculos de velocidade, de aceleração, essas dimensões do corpo influenciam nesse cálculo, tá? Então, quando eu falar corpo rígido, é um corpo cujas partículas são fortemente ligadas. E se eu tiver movimento de rotação, ele não vai deformar, certo? Não tem deformação por causa desse movimento de rotação. Lá, no finalzinho da aula passada, a gente falou sobre movimento plano geral. Então, o que é um movimento plano geral? É quando o movimento de um corpo é um conjunto de uma rotação e uma translação. Eu até dei o exemplo para vocês do pneu da bicicleta, tá? Então, se a gente considerar lá um ponto do pneu, à medida que essa bicicleta desloca, se eu considerar um ponto aqui do pneu, esse ponto ele vai ter um movimento de translação ao mesmo tempo que ele tem um movimento de rotação, certo? Deixa eu só verificar aqui que a minha mesinha hoje não está querendo funcionar. Então, esse ponto aqui, à medida que a bicicleta desloca, que essa roda gira em torno do eixo, esse ponto ele vai ter um movimento que, se a gente fosse analisar a trajetória dele, seria algo assim, ó. Porque, ao mesmo tempo que ele está transladando de um ponto para o outro, ele está aí rotacionando em torno desse eixo da bicicleta. Então, a gente chama esse movimento de movimento plano geral. Então, no movimento plano geral, a gente pode decompor esse movimento como um movimento de translação. Eu estou tirando ele aqui, ó, dessa posição e trazendo para cá, certo? Mais um movimento de rotação, quer dizer o seguinte, ao mesmo tempo que eu estou transladando, tirando ele de um ponto, eu tenho uma rotação em torno de um eixo, então eu posso associar para ele uma velocidade angular, ok? Então, quando a gente considera que o corpo está girando e essa ponta do corpo está girando com velocidade angular, eu posso atribuir para esse movimento de rotação uma velocidade angular, ômega, certo? Isso aqui é para dizer que eu tenho essa rotação, um giro em torno de um eixo. E aí, pessoal, a gente pode determinar a velocidade absoluta de um corpo e uma velocidade relativa para facilitar aí no tratamento nessas questões que a gente vai fazer, tá? Nesses problemas que a gente vai resolver. Então, vamos considerar como exemplo, para a gente começar a entender esse movimento plano, uma barra, ela é presa aqui em dois cursores, tá? Uma aqui no ponto A e outra aqui no ponto B. Essa barra tem aí um comprimento L, tá? E aí, se ela deslizar aqui horizontalmente, se o cursor A deslocar horizontalmente, a barra desce aqui e o cursor B, ele tem que descer, certo? Então, quando ela fizer esse movimento, a barra ela vai rotacionar aqui em torno de um eixo. Se eu escolher como referência o ponto A, à medida que A desloca para a direita, essa barra rotaciona em torno de A, certo? Então, aqui eu tenho uma translação, que eu vou tirar ele de um ponto e levar para o outro. À medida que ele for descendo, a barra vai inclinando, assim, ó, certo? Então, ele está tirando ele de um ponto, levando para o outro, e ao mesmo tempo está rotacionando, certo? Ela está mudando a inclinação, esse ângulo θ aqui vai mudar. Então, eu posso decompor esse movimento, eu posso colocar ele como uma translação, em que todas as partes do corpo se deslocam com a mesma velocidade VA, mais uma rotação em torno aqui do ponto A, que é meu eixo fixo que eu estou estabelecendo. E aí, essa parte B, essa partícula aqui que está no ponto B, ela vai girar em torno de A com a velocidade B relativa aí de B em relação a A, certo?
Então, a gente tem que primeiro conhecer as direções dessas velocidades de cada ponto. Então, lá no movimento, quando a barra desliza, aqui, ó, a velocidade de A aponta para a direita e a velocidade B aponta para baixo, certo? Se a gente for pegar isso aqui, a velocidade de B em relação a A, ela vai ser, a velocidade de B aqui, ela tem que ser, quando ele desloca, ele desce. Então, eu posso escrever a velocidade B, isso aqui tudo na forma vetorial, tá? A velocidade VB é igual à velocidade do ponto A, mais a velocidade do ponto B em relação a esse eixo fixo A, ok? Vetorialmente, esse vetor velocidade de B em relação a A, ele pode ser escrito como a velocidade de B, certo? Menos a velocidade de A. Então, quem que é esse vetor resultante aí, ó? Se a gente dispor a origem de VA e VB no mesmo ponto, o vetor resultante dessa diferença vai ser o vetor que tem origem em A e extremidade aqui em B, ok? Vocês lembram de soma de vetores, soma geométrica? Isso aqui é tranquilo. Ele serve para indicar módulo, direção e sentido de alguma coisa, certo? Então, aqui a gente está usando eles para representar a velocidade. Então, no caso ali, eu coloquei a velocidade de A apontando ali para a direita. Eu chamei isso aqui de uma velocidade VA, certo? E uma velocidade B apontando aqui para baixo. Então, são dois vetores perpendiculares. E aí, se eu quiser determinar aquela velocidade de B em relação ao ponto A, em relação àquele eixo fixo, não no movimento de translação, então, essa velocidade ela vai ser dada pela diferença de vetores. Então, vai ser o vetor VB menos o vetor VA. E aqui na mecânica, a gente vai usar muito a soma geométrica de vetores, certo? O que é essa soma geométrica? Utilizando essas direções de vetores, tudo por geometria mesmo, a gente resolve alguns problemas. Então, nesse caso aqui, primeiro vamos falar sobre a soma, certo? Então, quando você quer somar dois vetores geometricamente, então vamos dizer que você tem aqui um vetor VA, e aí você quer fazer assim, a soma de VA mais o vetor VB. Então, como que a gente faz a soma? Se eu estou somando VA mais VB, então eu vou colocar a origem de um na extremidade do outro. Então, a origem do vetor VA está aqui, a extremidade está na ponta da seta, tá? Como que eu vou fazer a soma geométrica? Eu vou escrever o vetor VB, eu vou redesenhar ele, colocando a origem dele na extremidade de A. Então, eu vou redesenhar ele aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei a origem de B na extremidade de A? Então, aqui está o meu vetor VB, certo? Então, quem que é o vetor soma? O vetor soma é o vetor que tem origem aqui no primeiro e extremidade no segundo. Então, vai ser esse vetor que liga esse ponto aqui, a origem de A, na extremidade de B, tá? Deixa eu só pegar uma cor diferente para ficar melhor da gente visualizar esses vetores, tá? Então, aqui em cima eu tinha o VA. Para fazer VA mais VB, eu vou colocar a origem de um na extremidade do outro. E o meu vetor soma é esse vetor que liga a origem de A na extremidade de B, tá? Então, esse aqui é o vetor soma de A mais B. Quando a gente quer fazer a diferença de vetores, é como se eu estivesse somando o vetor A com o oposto de B, certo? Então, quando eu quero fazer uma subtração de vetores geométrica, ela nada mais é que um caso especial da soma, tá? Então, se eu for fazer aqui, ó, aqui a gente fez a soma VA mais VB. Se a gente resolvesse fazer o contrário, VB mais VA, vocês vão ver o seguinte, o vetor resultante é o mesmo, certo? Que para a soma, a ordem que você faz a soma não importa. Então, se eu quisesse fazer a soma, eu vou desenhar aqui o vetor VB, certo? Então, eu tenho aqui o meu vetor VB.
Como eu quero somar mais o vetor VA, eu vou colocar aqui a extremidade, a origem de A na extremidade de B. Então, agora eu tenho aqui o vetor VA. Então, quem que vai ser o vetor soma de B mais A? Vai ser o vetor que tem origem aqui e extremidade aqui. Origem no primeiro, extremidade no segundo. Então, ele vai ser esse vetor aqui, ó, que liga a origem de B na extremidade de A. Então, reparem que esse vetor que a gente fez aqui, ó, esse segundo agora, tá? E esse aqui, eles são vetores idênticos. Então, para soma, a ordem que eu estiver somando não vai mudar o vetor resultante, ok? Agora, vamos falar sobre essa diferença que a gente faz de vetores usando aí esses conhecimentos nossos de geometria, tá? Então, quando a gente faz a diferença de dois vetores, por exemplo, ali eu estou fazendo VB menos VA. O vetor VB menos o vetor VA, ele nada mais é que uma soma do vetor B, certo? Com o vetor oposto do vetor A, certo? Então, vamos dizer que eu tenho aqui um vetor A que aponta para a direita. Ó, se esse aqui é o meu vetor VA, o vetor menos VA vai ser o vetor que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido oposto, certo? Então, a diferença de vetores, ela nada mais é do que um caso especial da soma. Então, se eu estou fazendo aqui VB mais o oposto de A, opa, deixa eu apagar isso aqui. Se eu estou fazendo aí o vetor B mais o oposto de A, então ali eu tinha o vetor B apontando para baixo, ele está aqui, ó, certo? Então, esse aqui é o meu vetor VB. Se o vetor VA apontava para a direita, então o vetor VB tem que apontar para a esquerda, certo? Então, eu vou desenhar agora o vetor menos VA. Então, eu vou colocar a origem dele na extremidade do outro. Então, aqui, ó, para cá, vai ser o meu vetor menos VA, certo? E aí, o meu vetor, a soma de VB menos VA, vai ser o vetor que liga a origem do primeiro, da minha soma, na extremidade do segundo. Então, VB menos o vetor VA, o resultado aí disso aí vai ser esse vetor que liga a origem do primeiro na extremidade do segundo. Então, esse aqui é o vetor BA, que é a diferença aí, VB menos VA, ok? E aí, pessoal, a gente pode usar esses ângulos internos aí para usar a lei dos senos, tá? Então, é muito útil usar a soma geométrica de vetores para essa determinação da velocidade relativa, porque a gente pode usar essa lei dos senos para poder resolver os exercícios, ok? Depois que a gente faz esse triângulo de velocidades, igual ali eu desenhei a velocidade VB para baixo, certo? Aí a velocidade VA ficou aqui para a esquerda, no desenho que a gente fez, certo? O vetor VA apontava para cá. E aí o vetor VBA é esse vetor que a gente achou aqui, ó. Certo? Então, vamos dizer que aqui eu tenho um ângulo alfa. Vou colocar aqui. Sim. Aqui, então, como eu tô gravando, aí depois a gente passa para ele essa parte. Então, aqui eu tenho um ângulo alfa, um ângulo beta e um ângulo aqui que eu vou chamar de θ, certo? A lei dos senos estabelece o seguinte, ó. Se eu tenho esse lado do triângulo, então esse lado aí ele mede um VB, o tamanho dele aí é VBA, é o módulo desse vetor. Esse módulo dividido pelo seno do ângulo que está de frente para ele, então ali o seno de θ, isso aí tem que ser igual à velocidade VB, que é aquele outro lado aqui à direita, certo? Dividido pelo seno do ângulo que está de frente, então vai ficar dividido pelo seno de alfa, que tem que ser igual à velocidade VA dividido pelo seno
do ângulo que está de frente lá e de frente para VA a gente tem aquele beta. Então, isso aqui, pessoal, é aquela lei dos senos. Eu acredito que vocês já usaram isso aqui lá na mecânica 1, certo? E agora a gente pode usar aqui na mecânica 2 de novo, para resolver aí esse diagrama de velocidades. Se você conhecer dois ângulos e uma velocidade só, a velocidade de um ponto, você consegue determinar as outras velocidades e ainda determinar a velocidade angular com que o corpo está girando, certo? Se você tiver várias partes conectadas, então cada uma delas vai girar com a velocidade angular diferente. Aí vocês vão ter que fazer essa análise para cada parte separada, ok? Pessoal, só um minuto que eu já volto, enquanto vocês dão uma olhadinha nessa lei dos senos, tá? Só um instantinho. Pronto, voltei. Então, pode passar o slide, meninas, já copiaram esse aqui, quem estiver acompanhando aí. Só mais uma coisa para lembrar. Quando a gente for usar a velocidade relativa e velocidade absoluta, quando eu falar a velocidade relativa de um ponto, vai ser esse VA ou VB. Velocidade absoluta vai ser VA e VB. A velocidade relativa vai ser sempre a velocidade de um ponto em relação a outro. Então, vai ser de B em relação a A, ou ainda pode ser de A em relação a B, certo? E a gente tem o seguinte, ó. Naquele exemplo ali da barra, tá? A gente tinha aqui uma barra, ela é fixa no ponto A e no ponto B. Então, aqui no ponto B, a velocidade dela estava para baixo, certo? Aqui eu tinha a velocidade VB. E apontando aqui para a direita, a gente tinha ali a velocidade VA, ok? Essa velocidade de B em relação a A ou de A em relação a B, o que vai mudar, elas têm módulos iguais. O que vai acontecer aqui, se eu escolher esse ponto fixo, a de B em relação a A vai ter um sentido oposto se eu escolher aqui B como um ponto fixo, certo? E ela também pode ser obtida dessa forma aqui, ó, como R vetor com aquela velocidade angular da barra AB, tá bom? Então, lembrando que essa velocidade angular independe do ponto que eu estiver escolhendo como ponto fixo, certo? Ela serve para dizer se a barra está girando no sentido horário ou anti-horário. E esse R vai ser a distância do eixo que eu estou considerando até o ponto, ok? Então, reparem que o R, que é essa distância entre o ponto e o eixo de rotação, ela está no plano do papel, que a gente está analisando aqui. Esse giro, ele ocorre perpendicular aqui ao plano da figura. Então, aqui é como se a gente estivesse fazendo o produto vetorial. Isso aqui, na verdade, a gente está fazendo o produto vetorial de dois vetores que pertencem ao mesmo plano, que não pertencem ao mesmo plano. Então, eu tenho aqui esse ômega, geralmente ele está na direção K, ok? E o R vai estar aí na direção I, J. Então, o vetor resultante disso aqui tem que ser perpendicular, tanto a R quanto a velocidade angular, ômega. Então, geralmente, ele vai ser perpendicular a esse R, que é a distância que liga o ponto ao eixo de rotação. Então, a gente tem aí esse ângulo de 90 graus. Se for no caso de barra, é mais fácil de analisar. Fica esse ângulo de 90 graus com a barra, tá? Aqui eu coloquei
para mostrar a equivalência daquelas duas figuras. Depois dá uma olhadinha. E aí, no primeiro exemplo, tá? Esse primeiro exemplo, na edição antiga do livro, quem for pegar para estudar depois, lá na biblioteca, a gente tem essa edição do livro físico, tá? Então, essa edição aqui é a 9ª edição, e a que a gente tem na minha biblioteca, na plataforma, é a 11ª. Então, nessa edição aqui, ele é o exercício resolvido 15.3 e o exercício também 15.40. Sim, falta. Ele é um dos exercícios, se eu não me engano, 15.40, tá? Então, numa edição ele é exercício resolvido e na outra ele é exercício mesmo. Então, ele coloca o seguinte: pequenas rodas são fixadas, aí estão fixadas nas extremidades A, B, das barras AB, e giram livremente. Então, sabendo que a roda A se desloca para a direita com uma velocidade constante de 1,5 metros por segundo, então determine a velocidade da B, da extremidade B aqui da barra, e a velocidade angular dessa barra. Então, meninos, esse problema que a gente tem, ele envolve um movimento plano aí, que envolve uma rotação e uma translação. Então, à medida que A deslocar aqui para a direita, ó, esse B, ele vai descer em cima dessa rampa, que tem uma inclinação aí de 60 graus, certo? Então, à medida que A desloca para a direita, B desloca para baixo. E durante esse deslocamento, a tendência aí é que a barra ela vai ficando cada vez mais inclinada. Então, nesse instante mostrado na figura, a gente tem o seguinte: a inclinação aqui é 20 graus, certo? À medida que B for descendo e o A for deslocando para a direita, ó, a tendência é que essa inclinação ela vá aumentando. Então, quer dizer o seguinte: a barra AB está rotacionando ao mesmo tempo em que ela sofre essa translação, tá? A velocidade da extremidade B, a única informação que a gente tem é a velocidade VA, ela tem módulo aí nesse instante mostrado de 1,5 metros por segundo, tá? Então, primeiro, vamos tentar identificar aí nesse problema aquele diagrama de velocidades. A velocidade VA, ela é dirigida aqui para a direita, certo? Então, o exercício menciona que ela está dirigida para a direita, tem um valor aí de 1,5 metros por segundo. A velocidade B, como ele vai descer aqui, ó, em cima da rampa, então ela vai ter a direção que ela vai deslocar na rampa. Então, se essa rampa está com inclinação de 60 graus, essa velocidade VB aqui também vai ter essa mesma inclinação, certo? Quando essa barra rotacionar, certo? Se eu escolher o ponto A como meu eixo fixo, então esse ponto B ele vai rotacionar em torno de A, certo? Então, eu vou ter aqui ainda uma velocidade de B em relação ao ponto A. Lembrando aí que essa velocidade vai ser igual a R, que é a distância entre A e B, vezes a velocidade angular da barra AB. Essa velocidade angular foi uma das informações que o exercício pediu para a gente achar. E aí, vocês lembram que eu disse que essa velocidade relativa de B em relação a A, ela vai ser sempre perpendicular aí a essa direção entre o ponto e o eixo fixo. Então, se a B aqui, ó, se nosso R, que é a distância entre A e B, está aqui, tá? A nossa velocidade de B em relação a A, ela tem que ser... Opa! Deixa eu só... A velocidade de B em relação a A, ela vai ter que ser perpendicular, aí a direção dela é perpendicular a essa barra, ok? Isso aqui é importante para nós na hora de fazer aí a análise do nosso problema. Então, aqui eu tenho a velocidade de B em relação a A. Até aqui tudo ok? Então, vamos continuar. Então, se eu tenho aqui VA, a velocidade VB e essa velocidade de B em relação a A,
a gente pode usar esses ângulos que já foram dados para determinar as direções de cada um, certo? Então, vamos redesenhar esses vetores, ó. Aqui eu tenho de vermelho, que fica melhor para enxergar. Então, eu vou ter a velocidade VA, ela é horizontal, tá? Então, ela aponta para cá, vou colocar aqui a minha velocidade VA. A velocidade VB, eu vou desenhar os vetores maiores para ficar melhor para a gente enxergar. A velocidade VB, ela está orientada aqui, ó. Se essa rampa é inclinada a 60 graus, o ângulo de inclinação do vetor VB, aqui, ó, ele também tem que ser os 60 graus, certo? Então, aqui eu tenho o vetor VB e o ângulo que ele faz aqui com o vetor VA tem que ser o mesmo ângulo que ele faz com a horizontal lá, que é 60 graus, ok? Continuando, então. A gente vai ter ali a velocidade de B em relação a A. Essa velocidade de B em relação a A, a gente colocou a direção dela lá, ó, perpendicular à direção da barra, aquela direção ali de AB. Então, eu vou desenhar aqui mais ou menos essa direção, tá? Aqui assim, ó. Então, essa aqui é a velocidade de B em relação a A. Qual que é a única informação que a gente tem? Eu só conheço o módulo da velocidade, certo? O VA. Então, só isso aí que foi dado e eu conheço um ângulo. Então, para resolver e achar a velocidade de B em relação a A, certo? Para achar essa velocidade de B em relação a A e usar isso aí para calcular a velocidade angular da barra, então eu preciso determinar os outros ângulos que eu tenho aqui dentro, ó. Esse e esse aqui, certo? Para isso, meninos, a gente pode usar, então, as semelhanças que a gente tem aqui de ângulo na figura, tá? Então, vamos lá. Se a inclinação aqui, ó, é 20 graus, certo? Então, vamos puxar a linha para cá, ó, só para ficar mais fácil da gente poder visualizar isso aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui 20. Ok. Eu vou pôr de preto para ficar bem fácil vocês visualizarem daí. Aquela velocidade de B em relação a A, ela é perpendicular aqui a barra AB, certo? Então, a direção dela é essa direção aqui, ó. Se esse ângulo que a barra faz com a horizontal é 20 graus, e aqui a gente tem a linha de BA perpendicular, então, se aqui é 20, meninos, faltam 70 graus para 90, certo? Para completar aquele ângulo reto. Então, o ângulo que essa velocidade VB, se ela está nessa direção perpendicular à barra, o ângulo que ela faz com o eixo X aí, ou com o horizontal tem que ser 70 graus. Todo mundo conseguiu visualizar isso aí? Deu para entender o porquê da gente usar o 70? Se não tiver muito legal, a gente volta, não tem problema não. Agora resolveu aí? Mas deu para entender? Legal? Então, vamos lá. Ó, a soma dos ângulos internos lá do triângulo tem que dar 180. Então, se aqui eu tenho 60 mais 70, deu 130. Esse ângulo aqui que a gente não conhece, então, tem que ser 50 graus para completar o nosso triângulo, certo? Então, o exercício ele pediu na letra A, a gente determinar a velocidade VB da extremidade B, e na letra B, para a gente determinar a velocidade angular da barra. Então, vamos resolver usando a lei dos senos primeiro para achar a velocidade VB, certo? Pela lei dos senos, ó, a velocidade de B dividido pelo seno do ângulo que está de frente para ele, então, dividido aí pelo seno de 70,
tem que ser igual a velocidade que a gente já conhece, a gente conhece o valor de VA. Então, VA dividido pelo seno do ângulo que está de frente lá, que é os 50 graus. Então, a velocidade do ponto B, ela vai ser igual a 1,5 metros por segundo, vezes o seno de 70 graus, que passa para lá multiplicando, dividido aqui pelo seno de 50, ok? E aí, pessoal, resolvendo, a gente vai achar isso aqui, ó, a velocidade do ponto B. Deixa eu ver quanto que deu aqui no cálculo que eu fiz. 1,84, certo? 1,84 metro por segundo. Em que direção? Fazendo aí esse ângulo de a velocidade VB, 60 graus aqui com a horizontal. Isso. Ok? Deixa eu só conferir para não ter perigo de ter feito errado. Tá? Então, vai ficar aí 1,5 vezes o seno de 70 dividido pelo seno de 50. Isso. Ok? Então, essa aqui, a direção a gente especificou aí pelo ângulo, certo? E o módulo dela de 1,84 metros por segundo. Na letra B, o exercício pediu para a gente determinar a velocidade angular da barra, tá? Então, a velocidade angular ômega B, com que ela está girando em torno, à medida que ela desce, ela gira. Então, com que velocidade angular? Então, eu tenho o seguinte, ó, a velocidade de B em relação ao ponto A, ele é igual ao R, que é a distância entre o ponto AB, A e B, vezes essa velocidade angular que a gente está procurando. Então, essa velocidade angular, ela vai ser igual à velocidade de B em relação a A, dividido pela distância entre esses dois pontos, tá? Para a gente poder resolver, a gente vai utilizar aquele triângulo que a gente fez lá. Eu preciso achar quanto que vale a velocidade relativa de B em relação a A. O RAB é igual ao comprimento da barra, tá? Então, a gente vai resolver usando aquele mesmo triângulo que a gente acabou de desenhar lá, o VA, aqui a velocidade VB, e aqui a velocidade de B em relação a A, certo? Aqui a gente tinha um ângulo de 60 graus aqui, esse daqui 70 e esse daqui 50. Tá? Então, pelo triângulo que a gente obteve, a velocidade de B em relação a A, dividida aí pelo seno de 60 graus, tem que ser igual. Usem a velocidade VA quando for fazer esse tipo de exercício, porque ela já foi dada lá no enunciado. Então, se a gente tiver errado a velocidade VB, pelo menos aqui você não tem tanto risco de errar, tá bom? Então, usem o máximo de informações que o exercício te deu. Então, a velocidade de B em relação a A vai ficar igual a 1,5 vezes o seno de 60 graus, dividido aqui pelo seno de 50, tá? Então, essa velocidade de B em relação ao ponto A vai ser igual. Vou pegar aqui. 1,5 vezes o seno de 60, dividido aí pelo seno de 50 graus. Então, deu 1,69, vamos arredondar para 1,696 metros por segundo, certo? A direção dela aí, ó, fazendo 70 graus aí com a horizontal, tá? Lá no exercício, ele pediu para a gente determinar a velocidade angular. Então, vamos usar agora as informações que a gente já tem. A velocidade de B em relação a A foi 1,69
O R, que é a distância entre o ponto A e o ponto B, é o comprimento da barra. Então, esse comprimento da barra, ele coloca lá que é 750 milímetros. Então, em metro, é 0,75 metros. A gente converte isso aqui para metro, porque a velocidade foi dada em metros por segundo, tá? Então, a velocidade angular da barra vai ficar aí 1,69 dividido por 0,75. Isso aí vai ser igual a 2,26. E aqui, ó, pessoal, quando a gente divide, a velocidade estava em metro por segundo. E esse raio estava em metro. Então, a gente obtém aí 2,26. E a unidade de medida aqui vai ser radianos por segundo. Ok? Então, essa é a nossa velocidade angular. Tranquilo, pessoal? Até aqui. Só fechar esse WhatsApp aqui que tá incomodando. Pronto. Eu vou olhar pelo celular, que eu acho que é melhor. Se alguém precisar falar comigo. Dúvida, meninos? Ou podemos continuar? Tá bom. Bom, uma outra forma que a gente tem aí de resolver e achar essa velocidade absoluta e relativa é fazendo o centro instantâneo, achando o centro instantâneo de movimento plano, tá? O centro instantâneo de rotação, que também é conhecido como CIR, certo? Então, quando você vê essa sigla aí, o CIR é centro instantâneo de rotação no movimento plano, certo? Então, pessoal, como o próprio nome diz, ele é um instantâneo, ele serve para aquele instante que você estiver analisando. Se você muda a configuração de posição, esse centro ele já assume uma nova posição, tá? Então, o que é esse centro instantâneo? Ele vai ser um ponto, pode ser no corpo ou fora dele. Em relação, naquele instante, você pode considerar que o corpo esteja rotacionando em torno desse ponto, certo? Então, quando a gente fala no CIR, no Centro Instantâneo de Rotação, ele não precisa necessariamente estar no corpo que você estiver analisando. Ele pode estar fora do corpo. E esse ponto, que a gente chama de CIR, ele, à medida que a configuração do seu sistema muda, esse ponto também vai mudar, tá? Então, para a gente poder ter uma ideia de como determinar esse ponto, imagina que você tem uma placa, certo? Essa placa, ela tem um movimento de rotação e translação, ela está passando aí por um movimento plano. E aí a gente pode decompor esse movimento para imaginar o seguinte, que em um dado instante, todas as partículas dessa placa, elas estejam rotacionando com a mesma velocidade em torno desse ponto C, tá? Esse ponto C é o ponto que a gente está chamando aí de centro instantâneo de rotação. Então, eu vou chamar de R a distância entre o ponto que eu estou considerando aqui. Oi? Ai, Gia. Então, para cada instante, a gente vai ter esse centro instantâneo de rotação em uma posição diferente, tá? Quando eu considerar essas leituras, eu vou deixar, são observações que eu acho importante vocês darem uma olhada depois, tá? Então, eu coloquei aqui o seguinte, a velocidade de todas as outras partículas. Então, se eu estiver analisando aqui, escolhido uma velocidade dessa partícula aqui do corpo rígido, eu vou chamar essa velocidade aqui de uma velocidade VA. Quando eu estiver usando o centro instantâneo de rotação, para achar a velocidade angular e essas outras informações, a velocidade de todas as outras partículas na placa é a mesma, como foi originalmente definido, desde que a velocidade angular
e essa velocidade de translação em relação ao ponto A aí sejam equivalentes. Então, eu vou considerar o seguinte, todo o corpo vai girar com a mesma velocidade angular, e a velocidade de cada ponto aqui, ela só vai depender da distância que eu estou desse centro instantâneo de rotação, certo? Como que a gente determina esse ponto? Usando a direção de velocidade de dois pontos que sejam conhecidos. Então, a gente tem aí dois casos que vale a pena a gente analisar eles com mais atenção. Vamos dizer que eu tenho um movimento de rotação dessa placa aqui, desse corpo, e aí eu conheço a velocidade do ponto A e a velocidade do ponto B, certo? Elas não são paralelas. Então, se eu conhecer a direção das duas velocidades de VA, eu tenho aqui a velocidade do ponto A e aqui a velocidade do ponto B. Se eu pegar uma linha perpendicular à direção dessas velocidades, o ponto onde essas duas linhas se cruzarem é o nosso centro instantâneo de rotação, certo? E a gente tem um caso especial, que é quando esses vetores de velocidade forem paralelos e essa linha que une o ponto A e o ponto B for perpendicular às duas velocidades, certo? Se esse ponto for perpendicular aqui, ó, então eu vou pegar a linha que une o ponto A e o ponto B, certo? A linha que une a extremidade desses dois vetores, a direção dela, e o ponto onde essas duas linhas cruzarem, aí sim vai ser o meu centro instantâneo de rotação, tá? Então, é um caso especial que a gente tem aí quando a gente tiver vetores paralelos. Então, eu vou olhar a linha que une os pontos A e B, tá? A linha que une esses dois pontos e a linha que une aqui a extremidade desses dois vetores de velocidade, onde elas cruzarem aqui é o nosso centro instantâneo de rotação, certo? Ah, e se essas linhas não se cruzarem? Se elas se cruzarem numa distância infinita? Então, significa que o corpo não tem movimento de rotação, certo? Se a linha que une a B e essa linha que une as extremidades aqui dos dois vetores, elas nunca cruzarem uma com a outra, a direção delas, então significa que o corpo não tem movimento de rotação. Seria a situação seguinte, se a velocidade A e a velocidade B fossem iguais, a gente nunca teria essa linha cruzando uma com a outra. Então, significa que o corpo ele só está transladando, ele não está rotacionando. Ok? Por exemplo, se eu pegar... deixa eu tentar ilustrar para vocês um exemplo aqui. Se eu girar a caneta em torno aqui do meu braço, e só tomar como ponto de referência meu cotovelo. Estou fazendo essa rotação aqui em torno desse ponto. Se eu pegar a velocidade da ponta e daqui da tampa, em algum ponto a direção dessas velocidades vai cruzar, certo? Então, em relação a esse ponto, que é o centro instantâneo de rotação. Agora, se eu pegar ela e transladar ela assim, ó, as velocidades são paralelas. Então, essas velocidades paralelas da ponta e da tampa, a direção delas nunca vai cruzar, porque elas estão transladando com a mesma velocidade na mesma direção. Então, é para significar isso aqui, ó, só tem movimento de rotação, ou de translação, um movimento de translação pura, ok? Bom, se as velocidades aqui forem iguais, é o que eu acabei de dizer, então significa que a gente não tem velocidade angular, e a ausência de velocidade angular implica em movimento de translação, certo? Então, quando a velocidade angular é zero, significa que o corpo ele só está em movimento de translação, ok? Bom, a gente pode usar esse conceito para resolver aqueles mesmos exercícios que a gente resolveu anteriormente, certo? Se você lembra que eu falei que o centro instantâneo de rotação ele varia de acordo com o movimento. Então, se eu considerar aí todos os pontos que são ocupados durante o movimento pelo centro instantâneo de rotação, a gente chama esse ponto, esse traço aí, ó, é o centrodo do corpo, tá? Ou se a gente vai tratando no espaço, aí o centrodo do espaço.
Meninas, nem sempre, assim, eu vou falar agora a minha opinião de professora, tá? Em alguns casos, esse centro instantâneo de rotação, ele facilita mesmo a resolução do problema, mas não vai ser em todas as vezes que é mais fácil utilizar por ele, certo? Então, usem ele quando o exercício te der muita informação de dimensão e pouca informação de velocidade. Aí sim ele vai ser útil, tá? Aquele mesmo exercício que a gente acabou de resolver, tá? Para achar as mesmas informações que a gente achou ali agora, a velocidade angular da barra e a velocidade da extremidade B, a gente pode usar o conceito aí de centro instantâneo de rotação para poder resolver o mesmo exercício, só que agora de uma forma diferente, tá? Então, a gente tem aquelas mesmas rodas fixadas aí na mesma barra. A velocidade aqui da extremidade A se desloca para a direita com a velocidade de 1,5 metros por segundo. Então, a gente quer saber qual que é a velocidade da extremidade B e essa velocidade angular da barra, tá? Então, primeiro, a gente vai determinar aqui, eu conheço a direção aqui da velocidade VA, ela tem que ser horizontal. Então, esse raciocínio a gente segue com ele aqui, ó. Aqui eu tenho a velocidade VA. E a velocidade VB, ela tá aqui paralela à rampa, que ele vai deslocar aqui em cima dessa rampa, certo? Então, aqui a gente tem a velocidade VB. À medida que ele descer, a rampa aqui, o B descer, o A desloca para a direita. Então, nesse instante que a gente está observando, certo? Vamos olhar só agora. Nesse instante analisado, a barra está fazendo um ângulo aqui de 20 graus com horizontal, ok? E a gente pode usar essa informação para achar esse ângulo de inclinação aqui da barra com essa linha vertical, tá? Então, ó, se aqui é um ângulo de 20 graus, vamos considerar que eu vou anotar de verde, tá? Esse triângulo formado pelo ponto A, pelo ponto B e por esse pontinho aqui, eu vou chamar de um pontinho zero. Então, se esse ângulo aqui é 20, esse aqui é 90, então o que está faltando aqui para 180 graus vai ser 70, certo? Então, essa direção da barra aqui, ó, faz um ângulo de 70 graus com a vertical. Ok. Deixa eu só. Então, vamos encontrar esse ponto que a gente chama de centro instantâneo de rotação. Se a velocidade aponta aqui horizontalmente para a direita, então a direção perpendicular a ela é essa linha vertical que está tracejada aí, fazendo um ângulo de 90 graus com a horizontal. Se a velocidade VB, tá? Ela está aqui, ó, fazendo esse ângulo de 60 graus com a rampa, tá? Se esse ângulo aqui, ó, é 60 graus, a direção perpendicular a ela é essa direção aqui, e o ponto onde eles vão cruzar, pessoal, é esse ponto aqui, ó. Certo? Ficou bem clarinho, não sei se está dando para vocês enxergarem, mas o ponto onde a linha perpendicular à velocidade B e a linha perpendicular à velocidade A se cruzam, é esse ponto aqui que a gente vai chamar de um ponto C, ok? Então, eu vou usar só essa figura porque ela está menos poluída do que a outra, tá? Então, eu vou tomar esse triângulo aqui do ponto A, do ponto B e desse ponto que a gente chamou aqui de um ponto C, tá? O A faz aí com a direção da barra um ângulo de 70 graus. E aí aqui, para a gente determinar esse ângulo que ele faz com a vertical, a gente pode usar as direções que a gente tem aqui, certo? Então, se você quiser usar aí semelhança, se esse ângulo aqui é 60 graus, tá? Então, pega aqui, parte aqui. Faz aí, por semelhança, se esse aqui é 60, esse de frente aqui também tem que ser 60, aqui é 30,
E esse aqui também tem que ser 60 graus. Então, essa direção aqui, ó, é 60. Ok? Bom, se aqui é 70, aqui é 60 graus, 70 mais 60, 130. Então, o ângulo que a barra faz com a linha CB ali, ó, tem que ser 50. Ok? Ah, ótimo, mas como que a gente vai usar isso para resolver nosso problema? Ok? Então, para responder essa pergunta, eu tenho o seguinte. A velocidade VB, ela tá aqui, ó. Tá perpendicular a essa linha que liga o ponto B ao ponto C. Então, a velocidade VB, ela vai ser igual a R, que é a distância entre B e C, vezes a velocidade angular com que a barra estiver girando em torno desse ponto C. Ok? A mesma coisa a gente pode escrever para A. Ó. Então, a velocidade VA vai ser igual a R, que é a distância entre A e C, vezes a velocidade angular com que a barra está girando em torno de C. Então, essa velocidade com que ela gira em torno de C é a mesma para a barra inteira. Tanto faz se eu estiver olhando o ponto A ou o ponto B. Então, vamos isolar esse ômega. Eu vou usar essa equação de baixo para achar a velocidade angular e jogar na de cima para achar a velocidade do ponto B, certo? Então, a velocidade angular aí vai ficar igual a velocidade de A dividido pela distância entre o ponto A e o ponto C. Então, lá no exercício, ele deu que essa velocidade é 1,5 metros por segundo. E como a velocidade está em metros por segundo, vamos colocar essa distância entre A e C em metro também. Temos a distância, pessoal? Não, né? Então, alguém tem alguma sugestão aí para determinar essa distância de R? Essa distância R, que é a distância entre o ponto A e o ponto C? A gente já fez isso hoje, ó. Só uma dica. Com essas informações que a gente tem aí, como que a gente pode determinar essa distância R de A até C? Essa distância de R. Aí, eu achei que não ia apagar e apagou o negócio. A distância entre o ponto A e esse ponto C, aqui, ó. Ali a gente conseguiu achar esses ângulos, certo? Aqui ficou 70 graus. Esse ângulo aqui ficou 60. E esse aqui, ó, entre a direção da barra e a linha CB, ficou 50 graus. Então, a gente está interessado agora naquela distância entre o ponto A e o ponto C. Então, a gente pode usar a lei dos senos de novo, certo? Só que agora, para achar esses valores, essas distâncias de A até C e de B até C. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. A distância entre A e C, dividido pelo seno do ângulo que está de frente para ela, então, dividido ali pelo seno de 50, tem que ser igual. A única distância conhecida é entre A e B, que lá no exercício ele coloca na figura que vale 750 milímetros. Então, dividido pelo seno do ângulo que está de frente ali, que é 60, certo? Então, essa distância RA até C, ela vai ser de A até B dá 750, então, dividido aí pelo seno de 60 vezes o seno de 50 graus, tá? Então, vamos pegar a calculadora aí e fazer 750 dividido pelo seno de 60 dá 866 vezes o seno de 50. A distância de A até C, vamos colocar aí 663,4, tá? Então, a distância de A até C, 663,4 milímetros. Como ali a gente quer em metro, então dividido por 1000 dá 0,66, né? Agora sim,
Então, a gente tem lá a velocidade angular da barra, era a velocidade do ponto A, 1,5, dividido por essa distância de R de A até C, então, dividido por 0,663. Isso aí vai nos dar uma velocidade angular, 1,5, dividido pelo 2,26, que é o valor que a gente achou resolvendo daquela outra forma. Ok? Radianos por segundo. Bom, agora com a velocidade angular aqui, ó, a gente consegue determinar a velocidade de B, certo? Então, eu vou parar aqui um pouquinho. O valor da velocidade VB. Então, isso aqui eu vou ter que achar a distância R de B até C e multiplicar por aquela velocidade angular que a gente achou, tá? Então, repetindo aí o desenho que eu fiz aquela hora, a gente achou que esse ângulo aqui é 70, esse aqui é 60 e esse aqui era 50. Pela lei dos senos, essa distância de B até C, dividido pelo seno de 70, tem que ser igual a essa distância entre A e B, que é aí 750, dividido pelo seno de 60 graus, certo? Então, vamos ver quanto que dá isso aí, ó. Essa distância R de B até C vai ficar 750 vezes 813,8. Vamos arredondar aqui, tá? 813,8 milímetros. Então, usando esse aqui, se eu for converter para metro, vai dar 0,8. Ok? Então, a velocidade do ponto B, ela vai ficar 0,8 vezes a velocidade angular que a gente achou de 2,26. Então, essa velocidade do ponto B, ela vai ser igual aí vezes 2,26. 1,839. Vamos arredondar, então, para 1,84. Ok? Metros por segundo. Então, pessoal, o mesmo resultado que a gente achou no exercício anterior, tá? A direção aqui ainda é a mesma. Fazendo aí aquele ângulo de 60 graus com a horizontal. Só que resolvemos usando o centro instantâneo de rotação, tá? Aí vocês me perguntam, professora, qual que é melhor? É aquele que você se sentir mais confortável de usar. As ferramentas são as mesmas. Nos dois, vocês vão ter que usar a lei dos senos, determinar ângulo. Eu recomendo que usem aquele que te deixar mais à vontade, tá? Eu, particularmente, acho que o primeiro dá menos trabalho. Mas isso aí é uma questão de cada um achar aquele caminho que se acha mais tranquilo, tá bom? Então, vamos dizer que vocês vão fazer lista, trabalho. Resolvam da forma que vocês acharem mais tranquilo para vocês, tá? Ok. Deixa eu só dar uma olhadinha na hora. 8h16. Eu vou pelo menos iniciar a parte de aceleração para a gente não ficar muito atrasado também, tá? Como a gente falou de velocidade relativa e velocidade absoluta, nesse finalzinho do capítulo a gente vai falar também de aceleração, tá? Então, quando você considera a rotação de um corpo, se esse corpo estiver variando a velocidade durante o movimento plano, então ele tem uma aceleração. Lembrem-se que a aceleração ela está relacionada aí com variações de velocidade, certo? Quando a gente trata movimento de movimento geral, movimento plano geral, então eu tenho uma aceleração, certo? Relacionada aí às variações de velocidade,
essa aceleração ela tem que ter componente, dependendo do problema, ela vai ter componente radial e normal e transversal, tá? E a gente tem uma velocidade, uma aceleração relacionada às variações de velocidade angular, que é aquele alfa, tá? Esse alfa aqui está relacionado a variações de velocidade angular e esse aqui com variações de velocidade, tá? Tanto na direção como em módulo. Então, quando eu considerar um movimento de uma placa ou de um corpo rígido qualquer, se eu considerar esse ponto B aqui, ó, a aceleração desse ponto B, então ela tem uma aceleração relacionada à translação, que ele faz, de sair de um ponto e ir para o outro, uma aceleração que está relacionada com a rotação em torno de um ponto, certo? Essa rotação aqui, meninos, esse termo, aceleração relativa, de B em relação a A, então ela está relacionada aqui, ela está relacionada ao movimento de rotação, certo? De B em torno de A. Outra coisa que é importante a gente observar, é nesse termo aqui de B em relação a A, que estão relacionadas variações de direção do movimento do corpo, tá? E variações também no módulo aí dessa velocidade. Ok? Então, quando a gente falar aceleração absoluta, eu vou considerar a aceleração do ponto B quando ele translada e rotaciona ao mesmo tempo em torno aí de um ponto que eu escolho como ponto fixo, um ponto A, tá? E essa aceleração aqui relativa está relacionada a esse movimento de rotação de um ponto em torno do outro. É importante eu colocar aqui para vocês que a gente faz lá no final um diagrama de acelerações. Então, vou usar ainda aquele mesmo exemplo da barra que está deslizando. Então, enquanto ela desliza para a direita, ela vai descer aqui, tá? Quem vai definir aqui o sentido dessa velocidade da aceleração, geralmente a gente só conhece ele lá no final da resolução, certo? Então, a gente coloca essa seta que pode estar tanto para cima como para baixo, porque a gente não conhece bem essa direção aqui, o sentido. A aceleração relativa de B em relação a A, a gente também coloca ela aqui com uma componente tangencial e uma componente normal. Essa componente tangencial, eu coloquei aqui duas setas, porque como a gente não conhece o sentido, então ela pode ser tanto para cima como para baixo. Então, essa aceleração relativa de B em relação a A, a componente tangencial dela, a gente pode colocar duas setas aí, porque a gente não conhece bem o sentido, tá? E aí, lá no final, a gente tem o seguinte, ó, a aceleração de B, do ponto B, ele vai ser uma combinação da aceleração do ponto A, que está sofrendo uma translação. Então, eu vou considerar quando ele desloca para a direita ou para a esquerda, ali, como que essa velocidade está variando. Mais aquela aceleração relacionada ao movimento de rotação, que é do ponto B em relação ao ponto A. Essa componente aqui, ó, a gente vai dividir ela em componente tangencial e componente normal, tá? E lá no final do problema, aí a gente pode fazer soma de vetores e decompor essa velocidade em componente x e em componente y, certo? Então, quando a gente determinar a aceleração de um corpo que sofre um movimento geral, plano, é importante a gente definir bem as direções dessas componentes tangencial e normal, as direções da velocidade aí de cada ponto, para no final a gente poder decompor isso aqui, tá? Em componente horizontal e componente vertical. Deixa eu só... Pessoal, no slide... Então, vamos lá.
eu falei lá que a gente tem aquela aceleração de B em relação a A, ela vai ter componente aqui transversal, certo? E uma componente normal, a direção que ele estiver rotacionando. Então, como que a gente determina essa componente transversal? Tá? Ela vai ser dada pelo produto vetorial aí da sua aceleração angular, que está sempre nesse plano perpendicular, pela distância entre o ponto B e o ponto A. Então, isso aqui implica o seguinte, essa componente tangencial, ela sempre é perpendicular ela é tangente lá na sua trajetória. De forma escalar, você pode escrever assim, a componente tangencial é alfa vezes z, que é a distância de B até A, tá? Quem que é essa componente normal? A componente normal, a definição vetorial dela é menos ômega ao quadrado, certo? Vezes o vetor R que liga de B até A. Então, na forma escalar, o módulo dessa componente vai ser ômega ao quadrado vezes R. Então, essas duas equações aqui, ó, vão ajudar muito na hora de resolver os exercícios, tá? E às vezes eu acho que o livro não deixa muito claro a importância delas aí. Então, deixa anotado num cantinho, tá? Lembrem-se que essa aceleração relativa de um ponto em relação a outro tem que envolver essas duas componentes, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só... Bom, pessoal, então nesse exercício aí, a gente tem aí uma manivela AG, tá? Aqui onde está AG é AB, na verdade, tá? Do sistema motor. Tem uma velocidade angular constante no sentido horário de 2.000 rotações por minuto. Então, para essa posição mostrada, determina a aceleração angular da biela. Então, ele quer saber qual é o valor da aceleração angular BD, certo? E a aceleração desse ponto D. Então, para a gente poder achar isso aí, primeiro, a gente precisa achar a aceleração do ponto B, tá? A gente vai precisar da velocidade angular dessa biela, tá? Vamos precisar também determinar aí o AB, o ômega D, e essa distância aí, dB, já é dado no exercício. Então é isso mesmo, a gente precisa da aceleração do ponto B, da velocidade angular dessa biela BD, tá? Então, primeiro, para achar a aceleração, eu preciso da velocidade angular. Então, vamos resolver primeiro para achar o valor de ômega. No exercício, ele menciona o seguinte, a velocidade angular dessa manivela AB, ela é 2.000 rotações por minuto, tá? Então, se a gente for converter isso aqui em radiano por segundo, multiplica por 2π radiano e divide aí por 60, que cada minuto tem 60 segundos, e a gente vai achar uma velocidade angular AB de 209,4 radianos por segundo. E aí, pessoal, esse problema ele vai envolver aí a velocidade que a gente precisa para achar aquela velocidade angular BD. E para achar também, usar esse triângulo aí da manivela, da biela, para achar a direção dessas velocidades, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar esse ângulo beta, porque sabendo quanto vale esse ângulo, a gente consegue determinar as direções das velocidades do ponto B, do ponto A, tá? Então, vamos usar aí a lei dos senos primeiro para a gente determinar esse valor de beta.
Então, se a gente pegar ali, ó, 7,5 centímetros, o ângulo que está de frente para ele é o ângulo beta. Então, se eu fizer 7,5 dividido pelo seno de beta, isso aí tem que ser igual. Agora, vamos pegar um outro lado que seja conhecido nosso. Esse lado de B até C, de B até D, ele vale 20 centímetros. Então, esse aí vai ter que ser igual a 20 dividido pelo seno do ângulo que está de frente para esse lado do triângulo. Então, vai ser 40 graus, tá? Então, esse beta, o ângulo, se eu pegar aqui o seno de beta, ele vai ser igual a 20. O 7,5 está lá multiplicando, passa para cá dividindo, certo? Seno de 40. Então, como eu quero determinar quanto que vale o ângulo beta, eu vou fazer o seno a menos 1 desse lado de cá, de 20 dividido por 7,5 vezes o seno aí de 40 graus, tá? Isso aí vai te dar um ângulo beta de 13,95 graus, ok? Mas para que a gente vai usar esse ângulo? A gente vai usar ele para determinação da direção das velocidades, tá? E, consequentemente, das acelerações. Então, agora vamos determinar aí a direção dessas velocidades, por quê? A gente tem que a velocidade de B, ela vai ser igual à distância entre A e B, vezes a velocidade angular com que aquela manivela AB está girando. Então, se a gente for pegar aí a velocidade do ponto B, essa distância é 0,075 metros. A velocidade angular, a gente fez a conversão lá e achou 209,9 radiano por segundo. Então, essa velocidade VB, ela vai ser igual aí a 15,7, tá? Multiplicando, vai dar 15,7 metros por segundo, tá? Por que que a gente faz isso? Quando a gente determina a velocidade de B, tá? Então, eu vou ter aqui, a velocidade de B, ela tem que ser perpendicular a essa manivela. Então, ela vai estar orientada nessa direção aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a velocidade VB. A velocidade do ponto D está orientada aqui para a direita, certo? E eu tenho ainda a velocidade do ponto B em relação ao ponto D, que é aqui perpendicular a esse ponto, ó, certo? Então, a velocidade de B em relação ao ponto D, usando esse valor dessa velocidade, a gente consegue achar a velocidade angular da biela BD. Porque eu tenho o seguinte, a velocidade angular, a velocidade, na verdade, de B em relação a D, vai ser igual a essa distância entre B e D, vezes a velocidade angular, ômega BD. Então, se eu usar aquele triângulo de velocidades para determinar essa velocidade de B em relação a D, eu posso usar esse valor para depois achar essa velocidade angular de B em relação a D, ok? Então, vamos fazer isso aí, ó. Se a gente reposicionar esses vetores, então, a velocidade de D, ela está aqui, horizontal. A velocidade VB, ela está aqui apontando para baixo. Deixa eu só desenhar isso aqui maior para ficar melhor da gente visualizar depois, tá? Então, aqui eu tenho a velocidade VD. A velocidade de B, ela está orientada aqui assim, ó. Do ponto B, ok? E a velocidade de B em relação a D, eu vou colocar ela aqui, fechando meu triângulo de B em relação a D. Quais são os ângulos aí que a gente tem conhecidos? Esse ângulo entre B, a velocidade de B e a velocidade de D, é esse ângulo de 50 graus, ó. Certo? Se aqui é 40, esse aqui também, esse tem que ser 50, e consequentemente o que ele faz aqui com o horizontal é 50 graus, tá bom?
Agora, vamos achar os outros ângulos que a gente precisa aí para resolver, tá? O ângulo que VB, a velocidade de B em relação a D, faz aí com a horizontal, tá? Se ele é perpendicular aqui, ó, à direção dessa barra, ele é perpendicular à direção da biela, aqui. Então, ó, se esse ângulo aqui é 13,95, que nós determinamos isso, 13,95 graus. Então, pega isso aqui, ó, traça uma linha perpendicular a essa biela, e pegando as direções que a gente tem ali, vamos ter o seguinte: esse ângulo aqui é semelhante ao ângulo beta, então ele é 13,95, e se esse aqui é 13,95, esse aqui é o que falta para 90 graus. Daí 76,95 graus. Então, se a velocidade está nessa direção, o ângulo que ela faz aqui é com a horizontal, eu vou pôr aqui de fora, é um ângulo de 76,95 graus, tá? E aí eu tenho 50 mais 76, subtrai esse valor aí de 180, a gente vai achar que esse ângulozinho aqui tem que ser 53,95. Aqui, pessoal, é 0,5, ó. Tá? O beta é 13,95, então aqui o que falta para 90 é 13,05. Ok. Então, se a gente for usar a lei dos senos, a gente vai ter o seguinte: a velocidade de B em relação a D, dividido pelo seno de 50 graus, isso aí tem que ser igual a velocidade B dividido pelo seno de 76,05, tá? A velocidade B a gente achou aí 15,7 para ela. Então, resolvendo, a velocidade de B em relação a D vai ser igual a 15,7 vezes o seno de 50, e aqui está dividido pelo seno de 76,05, tá? Então, essa velocidade de B em relação a D fica igual aí a 12,4, tá? Metros por segundo. Ok. Então, agora sim a gente tem informação suficiente para calcular a velocidade angular, tá? Então, essa velocidade angular ômega de B em relação a D, ela vai ser igual à velocidade de B em relação a D, dividido pela distância R entre esses dois pontos, tá? Então, lá a gente achou o valor de 12,4. E, de acordo com a figura, essa distância aí entre esses dois pontos é 200 milímetros ou 0,2, tá? Então, a velocidade angular de B em relação a D vai ser 62 radianos por segundo, ok? Bom, com as informações que a gente já tem agora, a gente consegue determinar aí as acelerações. Então, primeiro, vamos determinar a aceleração do ponto B, tá? A aceleração do ponto B, pessoal, ela só vai ter componente normal, tá? A componente tangencial dele vai ser 0, porque aquele ponto B, como ele está fixo aqui na manivela, AB, certo? Então, essa manivela aqui, ela está girando com uma velocidade angular constante. Então, se esse ômega é constante, o alfa tem que ser 0, certo? Para ela. Então, a aceleração de AB vai ser só aquela componente normal, R,
vezes essa velocidade angular aqui ao quadrado. Então, a aceleração AB vai ser igual o R, a distância entre o ponto A e o ponto B, 0,075. A velocidade angular da barra AB é 209,4. Então, resolvendo isso aí, a gente acha a aceleração daquele ponto B é 3.289 metros por segundo ao quadrado, certo? E a direção dela é a direção normal. Então, se essa barra está inclinada em 40 graus, a manivela, essa direção dessa aceleração aqui é 40 graus com a horizontal, ok? Tá apontando aí nessa direção. Agora, a gente vai resolver para achar a aceleração do ponto D, que é o que o exercício realmente pede, tá? Então, agora, para a gente resolver a aceleração do ponto D e a aceleração angular da barra BD, então a gente vai ter o seguinte: a aceleração desse ponto D, ele vai ser igual à aceleração do ponto B, mais a aceleração relativa de B em relação a D, tá? Então, essa componente aqui relativa, ela tem componente tangencial e componente normal. Então, essa componente normal, vamos calcular ela primeiro, tá? Então, a componente normal, ela vai ser igual àquele R que multiplica a velocidade angular da barra, certo? BD, aqui é o quadrado. Então, a aceleração de B em relação a D, ela tem componente normal aí igual. R é a distância entre esses dois pontos, então vai ficar 0,2, que multiplica a velocidade angular, que é o quadrado. Multiplicando aí, a gente vai achar a aceleração angular de B em relação a D, igual a 768,8 metros por segundo ao quadrado. A direção dela aí é ao longo da manivela, certo? Da biela, BD. Então, apontando aí nessa direção, fazendo um ângulo de 13,95 graus, certo? A componente tangencial, tá? Dessa aceleração aí, ela vai ser igual a R vezes a aceleração angular da barra BD. Só que esse valor aqui a gente não conhece, certo? Esse valor aqui a gente não conhece. Então, o que a gente pode escrever aqui? O R vale 0,2, então isso aí vai ser igual a 0,2, que multiplica esse alfa BD, certo? E essa direção aqui, eu vou colocar que ela faz esse ângulo, como ela é tangencial, ela é perpendicular à direção lá da barra, ela faz aquele ângulo de 76,05 graus que a gente determinou lá atrás, certo? Aqui a gente está tomando como referência o ponto fixo B, e a gente está olhando a rotação de D em relação ao B, tá? Por isso que a gente está considerando que a componente normal seja dirigida para cima e a tangencial nessa direção. Então, agora, para finalizar o exercício, a gente já vai matar dois coelhos com uma paulada só. A gente vai achar o alfa BD e o valor dessa aceleração AD, certo? Se a gente for escrever na forma vetorial, pessoal, a gente tem o seguinte: a aceleração do ponto D, ela é igual à aceleração do ponto B, mais aquela componente transversal lá, BD, certo? Então, vou considerar a minha componente transversal, mais a minha componente normal da aceleração BD. Então, como que a gente faz essa decomposição aqui? Vocês viram que para todas elas a gente determina um ângulo. Então, a aceleração de B fazia um ângulo de 40 graus com a horizontal. A tangencial de BD fazia um ângulo aí de 76, a componente normal um ângulo de 13.
Então, a gente faz isso para decompor em componente x e componente y. Se a gente for decompor aqui lá em componente horizontal e vertical, a gente vai ver o seguinte, a aceleração d, ela só tem componente aqui, ó, na direção horizontal, porque ele está preso, o movimento dele é limitado nessa direção. Então, essa aceleração realmente só tem componente no eixo x, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó, no eixo y, essa aceleração d é zero. Então, isso aqui significa que se eu fizer a aceleração de b vezes o seno do ângulo que ela faz com o eixo x, lembra que ela estava orientada assim, ó, a aceleração de b. Então, aqui ela tem componente y negativo, componente x também negativo, certo? Então, vai ficar menos, aqui, menos AB vezes o seno de 40. Deixa eu pegar aqui. Mais a componente tangencial aí de BD. Então, vai ficar mais essa componente tangencial de BD, vou pôr assim, vezes o seno do ângulo que ele faz com o eixo x, que é aí os 76,05, mais a componente normal, o ângulo que ela faz com o eixo vezes o seno. É 13,5, 13,95. Então, se eu resolver isso aqui, ó, a gente vai conseguir achar aquela aceleração angular. Como que a gente faz isso? A aceleração de B, ela vale aí 3.289. Vou fazer isso aqui vezes o seno de 40. Mais a componente tangencial da aceleração B, ela vale 0,2 vezes alfa, tá? Então, vai ficar mais 0,2 vezes alfa, vezes o seno de 76,05, mais essa componente normal, que a gente achou aí 768,8 vezes o seno de 13,95, ok? Resolvendo aí para achar esse valor de alfa, pessoal, tá? O que o restante a gente pode achar aí na calculadora. Então, resolvendo aí para o valor de alfa, a gente vai achar aí um alfa igual a 9.937 radianos por segundo ao quadrado, certo? Agora, vamos pegar aí no eixo x, as componentes horizontais dessa aceleração de D. Então, a aceleração D, ela só tem essa componente horizontal, então ela vai ter que ser igual a componente horizontal de B, então vai ficar AB vezes o cosseno de 40, tá? Como a AB está dirigida aí para baixo e para a esquerda, então isso aqui vai ser negativo, tá? Mais a componente tangencial, a x da componente tangencial aí, então vai ficar o AB D vezes o cosseno de 76,05, certo? E menos a componente normal, certo? Menos essa componente normal, porque a componente normal é dirigida para a esquerda. Então, vai ficar aí a componente BD, a normal vai ser vezes o cosseno de 13,95, tá? Então, essa aceleração D vai ser igual. A aceleração B é 3.289. A componente transversal aí, a gente achou que o alfa é 9.937.
E a componente transversal era 0,2 vezes alfa. Então, vai ficar 0,2 vezes o valor de alfa que a gente achou, 9.937, menos esses 768,8 da componente normal, vezes o cosseno de 13,95, certo? Então, a gente vai achar aí, resolvendo, vai achar uma componente da aceleração de D. Aqui, pessoal, a gente vai achar um valor negativo de menos 2.787 metros por segundo. Isso aqui, o valor negativo, quer dizer o seguinte: como a gente tinha suposto o sentido da aceleração para a direita, o valor negativo, então, é para dizer para a gente que, na verdade, ele está dirigido para a esquerda. E o sinal oposto aí, que a gente escolheu o sentido errado lá na hora de atribuir o sinal, ok? Então, tá aí, o exercício pediu a aceleração angular, aqui a gente colocou, certo? A gente achou uma alfa de 9.937 radianos por segundo ao quadrado, aqui. E uma aceleração do ponto D, a gente achou aí 2.787 metros por segundo. E aqui, como é a aceleração, é por segundo ao quadrado. Ok?